Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Autismo Amor Sem Limite está no ar. Um programa que tem como parceiros Loja Jimmy, Restaurante Trevo, Vinhos Voluís e Voluís Café Colonial, SC Convênio Class, Construtora WDD e também Clínica Vitale. Fique conosco, Autismo Amor Sem Limite está no ar. Olá, boa tarde para você. No programa de hoje eu estou recebendo a Samantha Lazarotto Franzoi, ela que é psicóloga, e vamos falar sobre autismo. Boa tarde, Samantha, seja bem-vinda, prazer te receber aqui. Boa tarde, Juliana, obrigada pelo convite. Samantha, explica pra gente o que é o autismo. Então, Juliana, o autismo, ele é uma condição comportamental, né? É onde aparece a maior evidência dessa dificuldade. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, ele vai afetar mais a área social, as relações sociais, a linguagem, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, né? Que esteja por expressões, seja por gestos, por outras formas de se comunicar. Ele afeta essas áreas, né? E é possível identificar o autismo em bebês ou a partir de que idade se identifica? Sim, a partir dos 6 meses de idade o bebê começa a apresentar alguns sinais. São poucos, são bem sutis, mas já começa a apresentar alguns sinais, né? Então os pais já podem ficar um pouco mais atentos a alguns sinais e sintomas que está apresentando. O diagnóstico mesmo, para fechar um diagnóstico, é feito um pouco mais tarde, geralmente quando a criança tem uma faixa etária de 2 anos, mais ou menos, né? Quais são esses sinais? Quais seriam em bebês e depois mais tarde? Sim. Né? Por exemplo, as mães geralmente percebem que o bebê não responde como deveria. Por exemplo, ela quando está amamentando, o bebê não busca o olhar dela, né, durante a amamentação. Ela precisa chamar ele várias vezes para que ele responda, para que ele olhe. Ele, às vezes, é um bebê muito agitado, ou às vezes é um bebê muito passivo. A linguagem, se até 12 meses de idade, por exemplo, o bebê ainda não começar a balbuciar, também é um sinal de alerta. Ou até 16 meses não começar a formar as primeiras palavras. Então são todos sinais para ir observando e acompanhando junto com o médico pediatra, né? E se precisar um médico que tenha uma especialização, um psiquiatra, um neurologista infantil, né? Que vai conseguir identificar melhor. Certo. Samantha, o autismo, ele é hereditário ou não? Ele tem um fator genético. Nos últimos estudos, cada vez mais se chega perto dessa possibilidade diagnóstica como uma possibilidade, a questão genética, né? Que é uma condição neurobiológica que vai modificar os genes já na gestação. Como acontece com a síndrome de Down, né? Da mesma maneira, não é algo que se possa prevenir ou identificar para mudar, né, a tempo, mas existem ainda muitos mistérios em cima da causa do autismo, mas a hipótese mais precisa hoje, diante de todos os estudos realizados, é que seja neurobiológico mesmo, que seja um fator genético que esteja, né, incluindo. Então, se alguém tiver algum parente com autismo e quiser engravidar, pode fazer um mapeamento genético, por exemplo, para ver se existe uma possibilidade maior ou não, ou até observar mais a criança, né? Já ir se preparando para essa possibilidade e observando mais a criança. É possível reverter, né, algumas manifestações, algo que com a terapia vá conseguir ter realmente um avanço muito grande, né, positivo no caso, ou não? Ou é só manter realmente? Como que funciona? O autismo, ele não tem cura ainda, né? Não foi descoberto uma cura para o autismo, não se sabe se um dia vão conseguir descobrir isso, mas ele tem tratamento.
Por isso que a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo fizer o diagnóstico, mais cedo começam as estimulações para esse bebê ou para essa criança, né? Então, quanto antes identificar, mais cedo ele vai começar a ser estimulado para interagir mais no social, para desenvolver a linguagem, para desenvolver a afetividade, né? Que se ele não for estimulado, vão ficar mais aquém. Como que é feito o tratamento, né? Ele é com terapia ou também entra medicação aí no caso, né? Em alguns casos, como que funciona? Quanto à medicação, não existe uma medicação específica para o autismo, né? O que existe vão ser medicações que vão tratar alguns sintomas ou algumas questões comportamentais que a criança possa apresentar. Por exemplo, uma hiperatividade ou uma dificuldade no sono. Essas questões podem ser medicadas, né? E o neurologista ou o psiquiatra que vai receitar a medicação. Fora esse acompanhamento médico, também é importante o acompanhamento psicológico, fonoaudiológico, fisioterápico, que tudo isso vai agregar, né? A prática de esportes, musicoterapia, a equitação, são todas atividades que a gente vai vendo nos estudos recentes que têm trazido um benefício para as crianças que têm autismo. Acontece de descobrir o autismo na idade adulta? Pode acontecer se ele não foi diagnosticado na infância, né? É algo que já nasce com a pessoa, né? Não é algo que ela vai adquirir com o passar do tempo. Mas antigamente a gente não conseguia fazer os diagnósticos. Até a gente fala, meu Deus, hoje está surgindo tantos casos. Mas é que os diagnósticos estão mais precisos, cada vez se consegue fazer o diagnóstico antes, né? Há uns 10 anos atrás, era só lá por volta dos 5, 6 anos, quando entrava em idade escolar, que se conseguia fazer o diagnóstico. Hoje já não, já consegue bem antes. Então, ele não é alguma coisa que possa acontecer ao longo da vida, né? Mas ele pode ser diagnosticado por talvez não ter sido diagnosticado na infância. Ou por ser um autismo muito leve, né? Com sintomas muito brandos, que talvez não vai dar um efeito no comportamento muito significativo. Existem graus de autismo? Sim, ele está caracterizado em 3 graus, né? Que é o leve, que seria o autista de alta performance, o moderado, que é o autismo mais clássico, e o severo. Então, o autismo leve, ele vai se comunicar bem, mas ele não vai ter aquela iniciativa de começar uma conversa, mas ele vai conseguir falar, adquirir bem a linguagem, isso vai conseguir dominar. O autismo moderado, ele já vai precisar de mais estímulo para a linguagem, por exemplo, né? Outra dificuldade do autismo também é as expressões faciais, até mesmo do bebê, né? Um bebê quando é muito sério, quase não sorri, quando faz as brincadeiras, né? Isso também é um ponto para se observar. E no severo, ele já tem comportamentos mais característicos, né? Movimentos estereotipados mais frequentes. A fala, às vezes, ele não consegue desenvolver a fala ou nenhuma outra forma de comunicação alternativa. Aí o severo, ele é um pouco mais evidente, assim, que crianças têm realmente o autismo. Certo. Para os pais, Samantha, que estão, né, desconfiando, enfim, que seu filho tem algo diferente, né, e até possa ser autista, o que você indica, assim, qual profissional procurar no primeiro momento para fazer um diagnóstico exato e correto? O diagnóstico do autismo é importante que ele seja feito por uma equipe multiprofissional, né, que seja avaliado vários pontos da criança no desenvolvimento dela, né. E os pais também conhecer os picos do desenvolvimento infantil também é importante, porque eles vão conseguir entender o que a criança está respondendo corretamente na faixa etária dela e o que está aquém. Isso também é legal, né? Hoje até existem aplicativos no celular que falam cada mês o que a criança deveria estar respondendo. Então, se ela não está alcançando essas respostas, né, pode estar buscando os profissionais adequados, que seria, a princípio, um neuropediatra ou um psiquiatra da infância e da adolescência, ou um psicólogo, que vai começar a fazer essa investigação inicial, né? Que vai começar com uma entrevista com os pais, análise do comportamento da criança, porque não existem hoje nenhum exame físico, clínico, assim,
uma tomografia ou uma ressonância que possa dizer, não, é autismo. Né? Esse diagnóstico é feito a partir da análise do comportamento. Pode ser pedido, sim, alguma ressonância, exame de sangue, mas vai ser para descartar algumas outras hipóteses, não para dizer, o exame deu que é autismo, né? O autismo vai ser uma série de fatores. É um acompanhamento, então, que é feito por um período. É muito longo esse período ou é rápido esse diagnóstico? Depende do grau do autismo. Se é um autismo com um grau mais leve, vai ser mais difícil o diagnóstico, né? Então, talvez vai demandar mais tempo. Quando é um autismo mais severo ou moderado, já é mais rápido. Certo. Bom, qual é a mensagem, então, né? Você como psicóloga, Samantha, que você deixa para a gente finalizar o nosso programa, qual é a mensagem que você deixa, tanto para os pais ou para os autistas, né? Que enfim, passam por isso, inclusive tem uns que ainda não foram diagnosticados e que sofrem, né? Com essas... Isso. E lembrando também que a gente tem autistas inteligentíssimos com um nível de QI bem mais alto do que o normal, né? Então, o autismo ele não quer dizer que essa criança não vai se desenvolver, não vai ter uma vida normal, uma vida sadia, não vai construir vínculo. Não, ele pode ter uma vida normal, pode trabalhar, pode entrar no mercado de trabalho, pode e deve entrar na escola, né? É importante que todos os meios sociais onde ele vai estar inserido estejam preparados para receber ele, quando entra na creche ou na escola, né? O tratamento também pode ser feito ali dentro, com os professores, com os alunos. E para os pais, assim, que é um choque quando tu descobre, como quando tu descobre qualquer deficiência, né? Toda mulher e homem, quando engravidam, eles idealizam um bebê perfeito, sem imperfeições, né, sem deficiências. E quando acontece do bebê nascer com algum transtorno, com alguma deficiência, eles têm que elaborar o luto daquele bebê sonhado para o bebê real que trouxe ali, né, que chegou. Então, eu acho que se precisar buscar apoio, né, conversar com profissionais, com psicólogos, com outras mães, outros pais que passaram por isso, que têm filhos autistas, é muito importante. Isso ajuda muito, assim, a elaborar todo esse processo. Buscar a troca de experiências também. Isso é muito bom, porque o que dá certo para um pode dar certo para o outro, né? Lembrando que cada criança é única. Sim. Por isso o tratamento do autismo ele é tão particular para cada criança. Às vezes uma criança vai precisar de fono, às vezes a outra não vai precisar. Uma vai se desenvolver bem a psicomotricidade, a outra não. Então, cada tratamento é muito particularizado, né? Não existe algo pronto que tem que seguir. Vai ser de acordo com o desenvolvimento de cada criança. Tá certo. Samantha, muito obrigada pela tua participação. Obrigada também, Juliana, pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante e tão atual, né? Verdade. Tudo de bom para você. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Você acompanhou Autismo, Amor Sem Limite, com o apoio de Marcenaria Vilk, Via Cred, Galver Construções, Extração de Areia Delantônia e Boca Mafra Automóveis. Autismo, Amor Sem Limite, uma produção do Nova Trento News. Sua alegria, sua pureza, sua verdade, seu mundo sem igual. Você é especial. Seu sorriso me ilumina, me dá força todo dia. Meu mundo não é igual. Com você tudo é especial. O mundo precisa saber que meu amor por você é incondicional. Vou gritar pro mundo entender que o meu amor por você é incondicional. Você é um presente de Deus. Você é um projeto de Deus. O mais profundo sobre o amor. Eu
aprendi com você. Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor, eu aprendi com você. É amor que não vem de coisas materiais.